começou para garantir a sobrevivência. Na época, em 1975, Eleutério de Oliveira Borrego não imaginava que hoje seria o principal livreiro de Curitiba e um dos mais importantes do Brasil. O emprego, como quase tudo na vida desse paulista de 50 anos, aconteceu por acaso. Na época, Eleutério não imaginava que hoje teria tanta história assim para contar. Dedicação, interesse, estudo e muita leitura são os segredos do sucesso. Esses 30 e tantos anos de Eleutério de Oliveira Borrego estão no Persona de hoje, que está começando agora. Eleutério, primeiro, muito obrigado por receber a gente aqui em meio ao seu trabalho. Eu sei que você está abrindo um espaço para conversar com a gente. Vamos começar essa conversa aí, lembrando dos anos 60, 70. Você é nascido na década de 50, você como todo adolescente sonhou primeiro, antes não passava pela sua cabeça em ser livreiro, mas na década de 60 você sonhava como todo adolescente em ser advogado, médico, engenheiro, foi isso? Eu tinha um sonho, né, como você se referiu a todo adolescente, principalmente eu, porque não conhecia cidade grande, tanto que é até folclórico, quando eu vim para cá, eu não conhecia prédio. Na minha cidade lá do interior de São Paulo não tinha prédio nenhum, tanto que as pessoas que me trouxeram, minha irmã entre elas, né, eu ficava perguntando quantos prédios tem em Curitiba, né, quantos andares, não sabia o que era elevador, nada, eu fui ver a cidade grande aqui. Isso te causou uma impressão? Ah, nossa, é fantástico. Forte. No meu causou assim, né, não conhecia a cidade grande. Você lembra dessa primeira sensação de ter visto um prédio? Lembro perfeitamente. Nossa, até hoje, até para entrar em elevador assim, para mim era uma suntuosidade, assim. Isso foi em 75, né? 75, né? E lá para cá as coisas foram se avolumando, né? E essa expectativa, esse deslumbramento em relação à cidade grande ainda hoje me fascina ainda, né? Tanto que quando você é nascido onde? Andradina, interior de São Paulo, né? Filho de ferroviário. Filho de ferroviário e tal. Só que me criei mesmo foi em Promissão, que é uma usina hidrelétrica, né, famosa e tal, nas beiras do Tietê, né, apesar que a cidade fica distante, mas eu ia lá, eu era pequenininho, de 8, 10 anos, eu ia lá pescar. E nesse período você trabalhou na lavoura, você cortou cana, colheu tudo, porque como hoje ainda existe, né, o problema do desemprego, então fui crescendo tal, e não tinha lugar não tem lugar para trabalhar ainda. Meu primeiro emprego era na roça, como diz, né, fui pau de arara, colhi café, cana, né, tudo. As lidas que tem em relação a isso, coisa foi o que eu fiz. Nessa época nem te passava pela cabeça em ser livreiro, né? Nem sabia o que era isso? Nem sabia o que era isso. Lá não existe, né? Ainda hoje você vai numa cidade do interior, não tem livrarias, né? Tem o nome lá, livraria, mas você entra, é uma papelaria, né? Então é só nas capitais que realmente existe isso. Né? E havia mesmo nessa época o sonho de ser advogado, de ser médico? Tanto que meu sonho era ser engenheiro. Até tinha um programa de televisão que era Os Trapalhões, que falava, né? Até ele falava na gozação, engenheiro, né? Qualquer pessoa ele tratava como engenheiro. E eu vim para cá com esse objetivo, né? De ser engenheiro. Por que você veio para Curitiba? Pois a minha irmã tinha 2 lugares para levar a família, para trazer a família. Ou era São Paulo ou era Curitiba. Mais velha, então. É minha irmã mais velha. Como ela já tinha um conhecimento de São Paulo e, né, na época ela achou, e a empresa a qual ela trabalhava era sediada aqui. Então ela achou por melhor trazer a gente para Curitiba. E acertou em cheio, Nossa, acertou em cheio. Eu não sou daqui, né? Sou interior, daqui você mas nunca mais saiu. Até eu falo minha Curitiba, minha cidade, às vezes até peço licença para falar isso, porque eu sinto já como minha, né? Já adotei, assim como muitas pessoas também adotaram, né? Ninguém... Isso foi em 75. Seu primeiro trabalho aqui, qual foi? Meu primeiro trabalho foi justamente numa empresa que era dona dessa qual eu trabalho hoje, que era uma distribuidora de livro, ao livro técnico, né? E depois, com o tempo, o dono, que atualmente é também de hoje, ele comprou a filial, que era do Rio, só que ele queria começar do zero, e do zero começou e eu fui para a rua. E eu comecei daí no Chaim. Né? Mas antes disso, você não tinha, antes de chegarmos aí à história do Chaim, onde você viveu praticamente 22 anos da sua vida profissional, né?
Na Guerreiro você não tinha nenhuma familiaridade com a leitura, com o livro? Com livro nenhum, a não ser Nenhuma. o de escola e os gibis que você lê normalmente quando criança, mas não tinha nenhuma coisa. Tanto que quando eu trabalhava no Guerreiro, que era o meu primeiro emprego, eu peguei um horror a livro, mas porque só trabalhava com livro de línguas e livros técnicos. Então Leitura pesada, né? daí eu não gostava disso. Então, meu Deus do céu, daí eu vou sair desse emprego, ainda bem que eu vou ser mandado embora, que eu vou achar emprego em qualquer outro lugar. Tinha Hermes Macedo na época, tinha uma série de até Bamerindos, né, empresas grandes de renome. Eu falei, eu vou tentar nesses lugares, mas livro não quero ver mais na minha vida. Foi quando, num acaso, eu encontrei o Chaim num ônibus. Perguntei para ele se podia passar lá para conversar. Conhecia o Chaim? Conhecia porque ele buscava material lá na empresa com a qual eu trabalhava. Né? Aí comecei a trabalhar com ele, daí comecei a gostar, porque tinha literatura, tinha ciência, tinha uma série de livros, daí começou... A variedade era maior. Daí começou já a aguçar meu espírito de... Mas mesmo assim, no começo, esse trabalho no Chaim era complicado, né? Você tinha uma relação muito próxima com professores, com autores. Com autores, e professores. isso te causava um certo receio. É aquele espetáculo ainda que eu estou falando, né? Que os prédios me deslumbravam, professor da universidade para mim era pior que ator da Globo, né? Eu ficava todo vermelho, tremia todo, porque vou atender um professor de universidade, né? Então... Quem sou eu, né? Quem sou eu, né? Nossa, gaguejava, tinha toda uma série de coisas. Com o tempo depois fui aprendendo, aí conversei com outro, até hoje. Como é que você fazia? Como é que você se virava quando estava de frente com um professor? Ih, rapaz, Ele olha, te pediu um livro, você não tinha a menor ele ideia falou do assim, que era. tem um livro aí de semiótica. Eu falei, um livro de semiótica, só um instantinho. Daí eu corria, subia, porque eu tinha a subloja lá no Chaim, né? E eu ia lá no dicionário e vi o que era semiótica. Tá. Daí eu descia todo, né, já sabedor de tudo, aí ia procurar onde é semiótico ou qualquer outro termo assim que eu nunca tinha ouvido falar, e eu corria lá pro velho Aurélio para ver o nome, o que significava semiótica, psicanálise, tudo, literatura, o que é literatura, o que é estudos literários, então, putz. Mas você só recorria ao Aurélio nessas situações, ou a partir dali começou a se interessar pela leitura? Porque daí eu queria atender bem. A pessoa perguntava um livro de semiótica, eu não sabia o que era semiótica, eu tinha que ir lá descobrir o que era. E ao fazer isso, então eu já descortinava todo um universo, né? Aí daí eu fui evoluindo. Já provocava interesse. Já provocava interesse, daí... E assim foi. Isso algumas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Daí depois, com o tempo, adquirir o como fazer, né? E o Chaim que acabou percebendo esse seu Ele percebeu o interesse, né? Ele viu que eu estava atendendo bem, as pessoas gostavam, porque daí eu, como diz malandramente, ia lá ver o que era. Não, olha, sabe o que é. Então, porque quando você chega numa livraria, você pergunta um livro, Raiz do Brasil, o pessoal é capaz de levar você para botânica, né? Porque Raiz do Brasil deve estar lá, é coisa de raiz, né? E daí e você demonstra um certo saber, então as pessoas já... Isso me ajudou, a diferencial, né? Aí, porque o meu objetivo era ser engenheiro, né? Mas como eu vi que tinha que me dedicar ao trabalho e o Chaim já me nomeou como gerente, já bem no início. Já no início você passou a ser gerente. Meu Deus do céu, depois eu estava numa fogueira assim de outro mundo. Era trabalho o dia inteiro. Era trabalho o dia inteiro, né? Aí evoluiu. E nesse período aí de Chaim, você passou praticamente toda a tua vida, né? Foram 22 anos. Foi, como diz, é uma vida, né? Depois, com o tempo, quando eu fui pôr na ponta do lápis 22 anos, eu falei, meu Deus, realmente é toda uma vida. Foi aí que você acordou e pediu para sair? Quer dizer, você não pediu para sair? Eu não pedi, né? Eu, nos meus sonhos lá na época, eu julgava que fosse trabalhar no Chaim de Bengalinha, atender os clientes, assim como tem pessoas, houveram, né, no Rio, pessoas que trabalhou 50, 60 anos com livros, eu também julgava que fosse esse o período que eu iria trabalhar ali. Mas no meio do caminho houve uns desacertos aí, por questões... Aí não questão foi... salarial. Questão salarial, né? Porque base tudo hoje em dia, todo mundo corre atrás do din-din, né? Quer queira, quer não, seja de qualquer lugar, a gente vai atrás de algo. E para dar... Né? Quando foi que você tomou essa decisão? Eu quero ser reconhecido aqui dentro da livraria profissionalmente. Até porque a livraria cresceu muito em função de você, né? Não só a mim, né? Como uma série de pessoas, era um grupo, né? A gente tinha excelentes pessoas, tanto que até hoje eu me refiro a elas, que tinha gente que lia Machado de Assis, Shakespeare, então pessoas, cada um dominava um pouquinho, então a gente formava um grupo coeso
e que estava dentro de uma livraria que era o ideal, né? Então tinham pessoas, nossas, especialistas, eu também gostava de várias áreas, mas tinha uma série de colegas que aglutinavam e formavam um bolo. Tanto que o Chaim foi considerado uma das melhores livrarias né, em 86, né? E na época já existia a livraria, que hoje é a melhor livraria para mim, hoje é a Cultura de São Paulo. Essa é inquestionável. Essa em termos de acervo, de pessoas que trabalham, isso é inegável, né? E na época eu sei que o Paulo Hertz lá, que é o dono da cultura, ficou todo enciumado, como que o Chaim do interior, né? Porque fugiu o Rio, São Paulo, o resto é interior, né? Seja capital, seja Porto Alegre, Recife é interior. Então daí falou, nossa, mas foi reconhecido isso, né? E a livraria como, né, foi considerada na época, era justamente essa equipe que tinha, né? Que é fundamental, né? E hoje é um sonho, né? Todo mundo atinge isso. Em 85, como você disse, foi eleita a melhor livraria do Brasil. 86, 85? 86. Você se sentiu um pouco responsável por isso? Não, toda a equipe ali sentiu orgulho nisso. Tem pessoas que hoje, tem alguns que até trabalham no Chaim, sentiu o maior orgulho porque a gente sabia do trabalho da gente, né? A gente fazia um grupo, a gente era unido, a gente saía para fazer churrasco junto, conversava junto, jogávamos xadrez em boteco. Na época a gente saía nos bares aqui perto para jogar xadrez, né? Então era um grupo coeso, assim, sabe? Ciente do que fazia, a gente sentiu o maior orgulho, o Chaim também reconheceu isso. Então é inegável, né? Reconheceu, mas no final você acabou saindo saiu porque o meu reconhecimento, além dos tapinhas nas costas, né, que estava até com calo já, eu precisava de algo, porque você vai evoluindo, você vai tendo família, você quer estudar, você quer... Precisa crescer e isso precisa financeiramente também. Financeiramente, para ter isso, você tem que ter. E aí você tomou um outro caminho na sua vida? Aí tomei. Você foi abrir o teu próprio negócio? Daí, na época, quando eu estava, inclusive no período, assim, como diz, saindo do Chaim, teve um pessoal de São Paulo que... todo o pessoal do livro sabe que Curitiba não é só aquilo que aparece na televisão, que é cidade modelo, ou que está o que corre a boca pequena, né, de que é cidade modelo, que tal, e de fato era isso, sabe? Tem todo eles têm uma atenção especial por Curitiba, porque aqui consome muito livro. Talvez pelo clima, que as pessoas talvez não tenham praia para ir nem botequinho para tomar, então tem que ficar lendo, né? Então esse filão sempre existiu em Curitiba. Hoje talvez não seja mais isso, né? Mas na época era um filão interessantíssimo para as editoras. Tanto que aqui só vendia livro aqui em Curitiba. Não tinha livraria em Ponta Grossa, não tinha lugar nenhum, só tinha em Curitiba. E aqui consumia, então era um volume. Para os vendedores pracistas, nossa, aqui era uma loucura vir vender livro em Curitiba, porque era fácil, só tinha o Chaim, a Guione. Você achou que o fato de você ter passado esses 22 anos e ter sido considerado o melhor livreiro de Curitiba, um dos melhores do país, era o suficiente para você abrir o teu negócio? E tendo Curitiba essa característica com a leitura? É porque daí eu já estava, como disse, estou há 20 anos, já conheço o trabalho, então mais comum, né? E quando eu abri a minha livraria, que foi, por sinal, aqui na Rua 15 também, foi junto com esse pessoal de São Paulo. Eles tinham capital e eu não, porque eu já saí do Chaim justamente porque eu estava querendo aumentar meu padrão de dinheiro, né, de renda, né, e não consegui. Então, essa possibilidade que eu abri com esse pessoal de São Paulo é que eles tinham capital e eu tinha um conhecimento. Isso uniu. Quando eu abri a minha, depois na Mintas de Barros, foi da cisão com esse pessoal de São Paulo, porque eles tinham toda uma mentalidade em relação ao livro, que eles tinham da área jurídica, eles tinham uma outra mentalidade. Eu é mais humanas, mais literatura. Foi, não, então a gente vai continuar sozinho e vamos te dar a tua parte. E essa minha parte foi quando eu abri minha loja na Mintas de Barros. E uma das características da tua loja era, você não trabalhava com best-seller, você tinha uma relação muito forte com o trabalho local. Com o trabalho, os autores principalmente, porque mais do que nunca o autor local, além de produzir o seu livro, ele também é um leitor em potencial. Então, e eu achava injustiça você vender o livro para a pessoa e não ter o material que ele produz. Então, eu sempre me dediquei a isso, e aqui também eu fiz um ambiente para isso, né? Porque isso é normal, isso é uma relação que tem que ser estabelecida e, né? Esse é um segredo da profissão. É um segredo da profissão, porque mais do que nunca, e a gente tem bons autores, porque antes o Paraná era conhecido só como o estado do Dal Trevisan.
Hoje não, hoje já tem assim. toda uma gama de autores que produz muito boa literatura, então não é só o estado do Dalton. Né? Apesar que é pouco, se você comparar com o Rio Grande do Sul, com São Paulo, Minas ou qualquer outro estado, você vê uma avalanche de autores e de nome, até clássicos. Agora no Paraná, o que nós tínhamos? Só tínhamos Dalton Trevisan e ficou isso, ficou martelando em cima disso, tal, tal. Aí começaram a aparecer, a gente tem bons poetas, tem bons romancistas, bons contistas, críticos literários, nossa, a gente tem toda uma história, só que isso ficou ofuscado. Isso, né, uma série de fatores, não tem um que determina que é isso, tal, né, mas agora não, agora a gente já tem e a gente tem que ajudar. Eu, como vendo esse produto livro, eu me acho na obrigação, eu também, de fazer minha contribuição. Minha contribuição é fazer no cantinho dele especial. Seja para a história, para a literatura, para a poesia, né? Então, tudo isso é. E por que a livraria não deu certo, Eleutério? Pois é, quando eu fechei, eu tive, um pouco antes de fechar, eu tive uma, assim... eu pensava que ia ser a salvação da lavoura, né? Porque uma série de amigos falou assim, ó, vamos fazer a cooperativa de amigos de Eleutério, não vamos deixar você fechar, cada um vai contribuir com X e vamos te dar um dinheiro e tal. Eu cheguei num montante impressionante, que era 200 e poucos mil reais. Eu nunca consegui 10 mil num banco sem ter que pagar no mês que vem aquele valor. E aqueles amigos conseguiram 230. Nossa, eu subi às alturas, porque 200 mil eu nunca consegui. Eu ia no banco pedir 50 mil, não tinha mais de jeito nenhum. E agora eu falei, não, vai ser só. Aí fui conversar com um advogado e um administrador de empresa. Aí ficamos debatendo durante 15 dias. Ele falou, Eleutério, devolvo o dinheiro pessoal. Eu falei, não, meu Deus do céu, mas com 200 mil, eu nunca abri a minha com 50, agora eu estou com 200, não, tal. Aí foi, e pura e simplesmente eles me mostraram de A a Z por que eu não deveria. A minha dívida chamava-se 500 mil reais. E eu tinha conseguido metade, menos da metade. Então ele falou assim, o Brasil é um país da economia incerta, ainda os rumos você não tem como traçar. Né? Então, se você conseguisse 1 milhão, aí a gente poderia pensar e iríamos até te ajudar. Mas você deve 500, se conseguiu 200, então devolva, começa tudo do zero, começa a trabalhar, você está com saúde, está muito bem, então foi o que eu fiz e o que eu continuo a fazer. Né? A gente vai fazer um rápido intervalo, Eleutério, mas já voltamos. Um instante só. Quem está doente não tem tempo a perder, e o Hospital de Clínicas sabe disso. Então, para diminuir as longas filas, foi criado um novo sistema de atendimento. Se não for emergência, a unidade de saúde da prefeitura mais perto da sua casa resolve o problema. Agora, se o seu caso é uma urgência, dirija-se rapidamente ao posto 24 horas do seu bairro. Lá você será examinado e, caso não seja possível socorrê-lo, o próprio posto encaminha você ao pronto atendimento do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. É assim, por meio dos postos de saúde, que é marcado seu atendimento na Central de Agendamento de Consultas do HC, localizada no andar térreo do anexo B. Lá, sua consulta e seus exames são marcados num único local, reduzindo a circulação pelos corredores e o tempo de espera em diversas filas. Esta central de agendamento também oferece um ambiente mais adequado e com maior conforto, proporcionando um acolhimento digno e humanizado, com mais qualidade, respeito e rapidez, que é muito importante para quem está doente. Cobras e Lagartos, o talk show mais inteligente e divertido da TV Paranaense. Toda sexta-feira, 19h, UFPR TV, levando a Universidade Federal até você. Você assiste ao programa Persona, que hoje conversa com o livreiro Eleutério de Oliveira Burrego. Durante 22 anos, funcionário da Livraria Chaim e atualmente na Guerreiro, aqui na Rua 15. O que você está lendo hoje, Eleutério? Aliás, você me dizia agora há pouco que por muito tempo você achou que
era feio dizer que estava lendo que era muitos feio, livros. que era loucura, vão me chamar de louco. Depois eu vi o quão comum isso é, né? De você ler vários livros ao mesmo tempo, né? Eu tenho assim, nossa, eu tenho todo um carinho especial, não só devido à minha profissão, que é livros sobre livros. Então eu tenho lá toda uma livraria que é sobre a história das editoras, sobre o ato de ler, o ato da leitura, tanto que eu faço sessões onde eu estou trabalhando, ou onde eu trabalhei já, eu tinha um cantinho que era livros sobre livros, até eu digo isso, né, que teria que ser biblioteconomia, mas é sobre o ato de leitura e tem muita coisa sobre isso. Então eu estou lendo o livro No Brasil, que é do inglês, que ele fez, era a monografia dele, que ele veio no Brasil fazer uma história das editoras. Então ele traça todo o perfil de tudo quanto é editora que você imagina, e hoje está lá relatada toda a história, desde o início, que o Brasil começou a publicar a coisa, então ali retrata. E muitas outras coisas que eu leio, porque não é só um livro. Eu tenho uma fixação especial por um determinado livro, que não é brasileiro, que é A Metamorfose, do Kafka. Esse livro eu já li ele várias vezes, que eu também não acreditava em leitura. Eu falei, mas se o cara leu o livro uma vez, por que ele vai ler uma segunda? E então, para mim, aquilo não existia. Depois, quando eu li 2, 3, 4 vezes... Entendeu por quê? Eu entendi. E atualmente eu até estou uma loucura que é minha, porque eu não falo francês, inglês, nem outra língua. E você, nesse ambiente do livro, você vê falar em traduções. Não, o livro está mal traduzido, não sei o quê, então, no meu imaginário, só quem sabia uma língua poderia discutir isso, o que é tradução. Então, eu estou fazendo uma leitura do Metamorfose, mais uma vez, uma releitura. Eu peguei 3 edições diferentes, porque ele existe N traduções no Brasil. Acho que deve ter umas 10 traduções. Então, eu peguei 3 traduções, uma da Companhia das Letras, que é do Modesto Carone, peguei uma do Torre R, que é da Martin Claret, que em termos de editora no Brasil é super falada, que é mal traduzida, não sei o quê, e peguei uma da LPM, do Marcelo, esqueci o sobrenome agora. E então eu leio o capítulo não, eu leio o parágrafo de um, depois eu leio o parágrafo de outro, para justamente perceber o que é isso. Hoje eu sei o que é isso, essa tradução. Então eu faço essa leitura por prazer, né? Então eu não leio assim todo dia. A hora que eu vou deitar tal, que eu tenho um tempinho, que eu estou com a cabeça bem leve, então eu pego o livro, ou os 3, né, e faço essa leitura. E é bem gostosa. Então a minha leitura prazerosa é essa minha, por obrigação, é sobre livros. Tudo quanto é artigo que sai na imprensa, que sai em jornal, até por e-mail eu recebo, tem um site que ele pesquisa tudo que sai na imprensa sobre livro. E ele coloca ali. Então aquilo vem para mim todo dia. O segredo do livreiro é esse? Bastante leitura? Eu acho que teria que ser, sabe? Eu sei que não há uma regra que é seguida por todos. Porque a leitura, você que trabalha com o livro, a leitura teria que ser obrigatória. Teria que ser trancafiado. Tudo como é que a coisa funciona normalmente, sem citar nomes? Olha, como é que o livreiro trabalha? Pois é, olha... Qual é o outro trabalho a não ser esse que a gente conhece? Um dos meus sócios de antigamente, ele proibia o pessoal de levar livro. Nós quase brigamos por isso, né? Porque eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Como é que diz, em casa de ferreiro, colher de espeto de pau, né? Falei, meu Deus, então isso teria que ser obrigatório. Todo dono teria que incentivar a cobrar a leitura. Tem certas livrarias que já fazem isso. E tem um prefeito em São Paulo que exigiu, não sei se vocês ficaram sabendo, foi notícia no Brasil inteiro, de que ele obrigou todo secretário, todo mês, todo funcionário tem que apresentar o livro e o resumo. O resumo do livro? O resumo do livro. Nossa, ele mandou gente embora. Foi no Rio Grande do Sul, eu não lembro o nome direito, mas sei que foi notícia no jornal, saiu no Jornal Nacional, então, porque o prefeito não podia fazer essa obrigação, mas fez. E com os de livraria deveria ser isso. Pelo menos no ambiente onde vende o produto, tem que ser obrigatório você ler. E é o que você faz hoje e não consegue se imaginar fazendo outra coisa? Não consigo. Hoje, sem livro, para mim, nossa, eu acho até uma obsessão. Eu fiquei tão fissurado em livro que até em leitura, né? Eu até não participava do Orkut, para mim era uma vadiagem. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Isso é uma vadiagem. Para mim, computador era o último objeto que eu tinha na livraria lá, eu tinha computador, mas para mim internet, computador era inimigo do livro. Só que quando eu vim aqui para o Guerreiro, que eu vi o quão importante é o computador. Daí, por manipular ali, daí eu vi a importância. Daí eu só tinha equivocado uma coisa.
O computador e a internet é usada erroneamente. Por isso que não traz leitores, mas é uma ferramenta, quando bem utilizada, ele traz leitores. E a gente constata isso nas livrarias, quando vem a pessoa com a listinha aqui. Olha, eu vi isso aqui na internet, você tem algo igual ou superior a isso? Ah, então aí é que eu vi. E hoje eu mergulhei de tal forma na internet que me rouba o tempo que eu não tenho lá, porque eu tenho que passar no mínimo uma hora ali. Agora se divide entre leitura e internet. Que não deixa de ser uma leitura Também. Qual foi o teu primeiro livro? Você lembra? O meu primeiro livro foi do Monteiro Lobato. Tenho vários livros sobre Monteiro Lobato, porque ele é um dos baluartes da indústria do livro no Brasil. Se você remontar o tempo, se você for pesquisar, você vê o quão importante ele foi para o livro no Brasil. Ele adotou medidas de marketing que hoje estão se usando ainda. Mesmo práticas comerciais, que é a consignação, o cara já inventou em 1920, 1930. Então, e o meu primeiro livro foi dele, ocasionalmente, não foi assim uma coisa, foi a Chave do Tamanho, que é um livro assim que, nossa, para mim aquilo dizia tudo, sabe? Hoje ainda, sempre quando, que livro você indica do Monteiro Lobato, eu só vou para este. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O que você acha desse rótulo do brasileiro que não gosta de leitura? Então, esse é um mito, porque eu faço muita leitura sobre a história do livro, sobre a história do ato de ler e tal, né? E isso é um mito que corre, sabe? Mesmo entre os profissionais, eles ajudam a transmitir isso. Esse discurso é furado, é um discurso bom, porque todo mundo tem fome de conhecimento. Quando você vai quando você fica na frente da televisão, é porque você tem sede de conhecimento. Se você compra um celular, é porque você quer se comunicar. Se você se comunica, é porque você tem algo a dizer. Então isso é um rótulo, porque quando tem livro, você vai em certos lugares com crianças de favela, eles pegam o livro com a sede e tal. Simplesmente um objeto que nunca foi colocado à disposição como é o celular hoje. Hoje, se abusar muito, até o cachorro, né? O teu cachorrinho em casa tem celular. Né, porque é um objeto que está colocado ali. Então mais um problema cultural, é uma série de coisas, não tem como explicar para você assim, ou tentar, né, sob o meu ponto de vista, mostrar que isso é um discurso que é furado. Porque essa fome de saber, essa fome de ler, temos sim. Sabe? Qual é a tua formação, Eleutério? Pois a minha formação, rapaz, até quando pergunta, eu falo, não terminei o primário, porque eu só terminei o segundo grau e na marra. Porque na época, quando eu vim para cá em 75, eu tinha que terminar o segundo grau. E eu sei que marra que foi para terminar. Eu tive que fazer supletivo, porque ou eu trabalhava ou eu estudava. E como eu estava me dedicando ao trabalho, então o estudo foi feito muito na marra. Isso tudo para dizer que a leitura não pertence só a quem chegou ao segundo ou ao terceiro grau, né? Não, eu até tinha, né, um sonho, depois ali com o tempo, de voltar a estudar, que era justamente para ser engenheiro e tal, né, porque engenheiro para mim era sinônimo de dinheiro, ou advogado, né. Então, para eu poder ter mais tempo para leitura, para comprar mais livros. Você, em algum momento, chegou a sonhar com sociologia, né? Sonhei bastante com sociologia, porque justamente onde eu trabalhava, o pessoal da sociologia era, e hoje ainda é um pouco... É a área que você mais gosta? É uma das áreas que eu mais gosto, sabe? Que é bem... Tenta explicar esse mundinho que é nosso, né? De uma forma assim, além de letras, né? Porque meu primeiro, assim, meu viés, assim, quando eu vi, não vou fazer faculdade, vou fazer letras. Aí depois, com o tempo que eu mudei para sociologia, falei, porque mesmo sendo sociólogo, eu posso me dedicar à literatura, né? Mas ficou. Aí decidi ser livreiro mesmo. Desde 75 em Curitiba? Desde 75. 31, não, 31. Porque eu cheguei em 74. Certo. Você tem uma data aí em 2003 que foi a mais marcante, contundente aí nessa tua história curitibana. Como diz até, existe... 23 de agosto de 2003. Pois é, dizem que eu morri, segundo minha mulher, que é mais para as lidas espíritas lá, segundo os meus amigos, diz que eu fui para outra vida, mas diz que teve uma reunião e eu decidi voltar. Eu juro que eu não lembro dessa reunião, mas diz que assim dizem, né? Então a gente não... Como aconteceram muitas coisas... Não... Você ficou 14 dias em coma, quebrou a mandíbula, enfim, foi justamente no período em que a tua livraria
Estava agonizando também. Então foram duas assim pancadas assim, né, terríveis, né? Uma minha particular e outra na empresa, que era um sonho que eu acalentei há tanto tempo, que estava em evidência. Um monte de amigos não queria que fechasse, né? Mas foi assim uma data fatídica. E o que houve, na verdade, Eleutério, para esse público que conhece bem você e que, na verdade, não sabe exatamente o que houve? Pois é. Em 23 de agosto de 2003, você foi vítima de uma violência absurda. Então, até hoje, sabe, às vezes eu fico até com vergonha, porque eu falei, eu não te contei a história ainda não, porque às vezes eu estou contando e às vezes eu não percebo, eu penso que está repetindo a mesma coisa e tal, né? Para esclarecer, porque tem muitas pessoas que ligaram uma coisa a outra, pensaram que eu fechei a livraria devido a esse acidente, mas não houve nada disso, simplesmente ocorreu no meio da turbulência que já havia, né? Eu estava no botequinho, na rua da minha casa, 2 quadras de casa, como faço todo sábado. Eu fui lá jogar minha sinuquinha, conversar com meus amigos. Só que passou outros amigos me convidou para ir num determinado local e disse que eu estava estranho, que não sei o que e tal. E até hoje eu quero lembrar, porque tudo que eu lembro foi até a hora que eu fui no mercado com a minha esposa e voltei e deixei as sacolas no chão da cozinha e saí. Isso é a única coisa que tem na minha memória, é isso. Depois tudo foi apagado. Até quando eu voltei, você sabe é o que te contam. E o que eu sei, tudo foi por reconstituição de pessoas, dos amigos que me convidaram para tal local e que até hoje eles não viram. Eles choraram, que quando eu estava em coma não puderam me visitar, ficaram com dor na consciência, porque disse que eu não voltaria mais. Disse que se eu voltasse ia ficar com sequelas terríveis, não sei o quê. Minha família veio do interior de São Paulo me visitar, minhas irmãs que nunca viajaram, porque o Eleutério não volta mais do coma. Então, né, já estava em adeus e não sei o quê. Foi uma tentativa de assalto? Foi uma tentativa de assalto. O cara viu que eu fiz o pagamento com a nota de 50, peguei e guardei o troco. E na periferia, hoje eu sei, para mim era coisa só de jornal, mas hoje, e na época me falaram, Eleutério, R$10 para eles você é rico. Na periferia, que se você tem R$5 na mão, 10 para aquela jovem ou adolescente que não tem emprego, que vive de coisa do pai ou que só vive disso, para eles é uma fábula. Imagine 50, ou o troco de 50 que o cara me deu, que eu guardei no bolso. E era uma pessoa que estava num ambiente que supõe-se que tem que ter dinheiro. Depois eu fiquei sabendo quanto custa uma garrafa de vodka. Eu vi que custava 50 centavos uma carteira de cigarro, ainda hoje. Por isso que a gente, essa indústria, essa subindústria que existe do crime, né? Seja o cigarro do Paraguai, ou CD, você vê que CD, filmes que acabaram de sair sendo vendidos por R$1, R$5, isso é um absurdo, porque não paga imposto, e é tudo uma quadrilha que vende isso. Então, quando a gente vê a notícia, a gente não dá importância, isso é problema do governo, não é problema do governo, é nosso. Porque toda uma indústria que floresce, e nós mesmo que compramos aqui, eu vejo meus amigos comprando CD ali, pirateado, eu falo, meu Deus, não faz isso, rapaz, daí você tem que demorar um dia para isso, você tem que explicar para ele. Aí eu vi o que a garrafa de vodka custa R$1 e a de Coca-Cola daí custa, é lógico, eles têm bebida para a noite inteira, porque eles podem comprar 2 garrafas de vodka, né, com R$5 é uma festa para a noite inteira. Então, aí eu vi o que foi o assalto, por que foi e tal, né? Então, e quem te bateu para matar mesmo? Ele disse que, segundo o depoimento, depois na delegacia eu vi lá das meninas que me atraíram para o lugar onde ele me bateu. Teve uma estratégia toda. Teve uma estratégia para atrair, olha, ele está com dinheiro no bolso, vamos roubar esse dinheiro, né? Aí, segundo o depoimento dela, ele deu uma pancada. E quando eu caí, parece que eu olhei, eu não lembro disso. Então acho que a hora que ele bateu, que ele viu que eu caí, ele pensou que eu vi, vão acabar com ele já, porque ele é conhecido aqui, depois ele vai, então ele pisou no meu rosto, né, que ocasionou toda a sequela de eu ficar uma semana em... A tua vida mudou depois disso, Eleutério? Muda bastante, porque eu já estava num período de transição terrível, da fechamento da livraria, e esse fato de que o médico da UTI ir lá me visitar, como diz, dobrar a carga horária dele, porque ele tem um período de 8 horas. Quando ele falou, olha, Eleutério, eu não minto, seu estado é esse, aconteceu um milagre. Se você acredita em algo, você reze e agradeça, porque realmente houve um milagre com você. Então você fica, como diz, teus olhos abrem mais ainda para um mundo, né, que você julga não existir. Porque eu falei, olha, e todos os amigos que me deram apoio psicológico, depois começaram a pregar no vidrinho da UTI, né,
as coisinhas que olha, mandando abraço, melhoras. Aí eu falei, porque eu não UTI ele quase para morrer, porque eu não falava, né? Eu me comunicava por escrito. Falei, e eu via a gente morrer atrás, na frente. Eu falei, puxa, eu vou morrer aqui, porque me trouxeram, eu não sabia, não lembro, até hoje eu não lembro, e eu não lembro, muito menos naquele dia. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? E daí vi um cara morrer na frente, vi outro atrás, vi os enfermeiros correndo. Eu falei, meu Deus, acho que daqui a pouco, qualquer hora vai ser minha hora. Então você aprende um monte de coisa, tem um monte de vivência, eu aprendi muito. Eu tenho assim dentro de mim um monte de experiências que eu assimilei, né, me servem para o futuro aí, para um monte de coisa. Você tem umas coisas na tua vida que, por exemplo, além dessa história que é bastante pesada, você tem umas relações com datas e com locais, por exemplo, muito curiosos. O fato, por exemplo, de você, desde 75, estar trabalhando só numa região de Curitiba. Aqui na Rua 15, até quando Os arredores da universidade. Exatamente. Até porque as livrarias todas se instalam, né, na periferia de uma universidade. Mas o seu endereço comercial sempre foi esse daqui, né? Eu falo meu quintal, 15. Né? Eu falo assim, fica meio esquisito dizer, mas aqui sempre foi esse meu quintal. Esse é o seu espaço. Aqui é meu espaço, aqui que eu me sinto bem, tanto que quando aconteceu tudo isso comigo, se tivesse me oferecido algo e eu tivesse ido para bem mais longe ou em outra região da cidade, eu teria, acho que não estaria bem, eu teria voltado, dar um jeitinho de voltar. E tanto teria voltado como voltou quando foi ao Rio de Janeiro. Parece que Curitiba te chamava. Aquilo foi uma época que era uma coisa bem particular, né? Assim, que eu queria dar um novo rumo na minha vida. Eu tinha descoberto uma nova coisa na vida, uma paixão, né? Sei lá. E eu falei, não, eu só vou conseguir realizar ou levar adiante isso longe daqui, porque aqui teria uma série de atrapalhos. Foi quando eu fui para livro, fui trabalhar em livraria. Só que daí eu falei, meu Deus, eu vi todo um trabalho que eu teria que fazer em relação ao livro. Falei assim, eu vou voltar para Curitiba, porque uma que estava acabando o dinheiro e uma que eu ia existir como um simples balconista. Falei, não, deixa eu voltar onde eu me criei, onde eu ainda tenho espaço. E foi que eu voltei. Eu abandonei todo um sonho que era particular para o livro e voltei para o Xang. Então, ok, Eleutério, muito obrigado pela conversa. Nada, parabéns eu que agradeço pela tua história. Eu que agradeço pela oportunidade, como diz, né? Como diz lá, eu fui para outra vida, então eu tenho uma missão, que seja pelo menos a missão, seja para contar a história. Alguma coisa que você tem para fazer por aqui que seja ainda. para pelo menos contar a história. Se for em relação ao livro, nossa, eu estou muito satisfeito. Tá ok, parabéns pela tua história. Obrigado. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá, nós nos vemos por aqui.